aí, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiziana, eu faço parte do programa de residência pedagógica, que é um projeto de iniciação à docência, e eu vou estar trazendo algumas videoaulas para vocês em relação à disciplina de biologia, e sejam bem-vindos e vamos começar. E no vídeo de hoje, vou falar um pouco sobre a ciência. Então, o que é a ciência? Ela é um conhecimento, é um modo de conhecimento que vai buscar explicar os fenômenos que ocorrem no nosso meio, os fenômenos naturais. Então, nós temos aqui que é um método rigoroso de investigação da natureza, cujo objetivo é fornecer explicações para os fenômenos naturais. E aí, a ciência ela vai atuar em cima de alguns aspectos, que são eles os fatos, a hipótese e a teoria. Os fatos, gente, são processos que ocorrem no mundo natural. Podem ser situações, podem ser um organismo, um objeto, e que vão ser percebidos através dos nossos sentidos, né, de forma objetiva, ou com o auxílio de algum instrumento, como, por exemplo, uma lupa, um telescópio, um microscópio. E aí nós temos a hipótese, que vai ser a formulação de possíveis explicações, né, de suposições que vão explicar esses fatos. Né? A gente vai supor uma ideia que busque solucionar, né, esse fato, então, explicar a ocorrência desse fato. A hipótese ela vai ser testada, né, por meio de um experimento que vai buscar validar ou invalidar. E aí eu vou explicar mais à frente como é que funciona esse experimento, né? Então, nós temos também a teoria. E a teoria, ela é uma ideia bem mais ampla, né? Ao contrário da hipótese que vai tratar de um problema que é mais isolado, mais específico, a teoria ela vai ser uma forma mais abrangente, uma ideia mais ampla, e ela vai ser a partir de um conjunto de observações já realizadas e de fatos abrangentes. E aí ela vai explicar, né, esses fenômenos. Então, nós temos aqui como exemplo a teoria celular, que busca explicar a vida, né, que explica a vida a partir do funcionamento e da estrutura da célula. Então, a gente observa que é algo bem amplo, né? E aí, gente, existe um método a ser seguido de investigação, que é chamado de método científico. E é uma sequência de etapas que são realizadas de forma organizada e bem rigorosa. E vai começar com uma pergunta. Essa pergunta ela vai surgir a partir dos fatos, né, observados e pode, por exemplo, o porquê, né? O porquê que aquela situação está ocorrendo, né? E aí, nós temos o próximo passo, que é a formulação da hipótese, como eu já falei para vocês. Né? A hipótese ela vai ser uma suposição que vai buscar explicar o porquê da ocorrência daquele fato, né? Daquela pergunta, vai buscar explicar a pergunta. Então, temos também, após a dedução, e a dedução ela vai pensar em uma situação de causa e consequência, né? Por exemplo, se eu colocar tal objeto, né? O que será que vai acontecer? Será que ainda assim essa situação vai ocorrer? Então, essa dedução ela vai ser baseada em uma causa e consequência. E então nós temos a próxima etapa, que é a etapa de experimentação, né? Que vamos testar então essa hipótese e a dedução. Existem dois grupos que são trabalhados dentro da experimentação, que é o grupo experimental e o grupo controle. O grupo experimental vai ser aquele que vai sofrer vai passar por um tratamento, e o grupo controle ele não vai passar por nenhuma alteração, ele vai ocorrer de forma natural. E para que esses dois grupos? Esses dois grupos, gente, são utilizados para fazer uma comparação, né, nos resultados. Então, e a partir daí vai validar essa hipótese ou não. E aí o próximo passo é o resultado, onde nós vamos coletar, né, os dados, os resultados obtidos, vamos fazer a análise, vamos comparar e então chegar a uma conclusão.
Todo esse processo que eu falei para vocês é chamado de hipotético dedutivo, porque vai surgir a partir, né, de uma problematização, que vai ser a pergunta, e aí a gente vai formular uma possível explicação, que é a hipótese. Vamos pensar em uma situação de causa e consequência, que vai ser a dedução, e aí a gente vai testar essa hipótese, né, com base também na dedução, e depois vamos analisar então esses resultados. E aqui tem um exemplo que vai explicar bem melhor essa metodologia. Então, nós temos aqui nessa figura do lado esquerdo acima, né, que é o fato, e vemos aqui esse garotinho que está observando a goiabeira, e já deve ter acontecido, não sei se já deve ter acontecido com vocês também, de alguns frutos da goiabeira desenvolver umas larvas, né, uma bicheira. Então, esse garoto, ele pensou, a partir dessa observação, ele desenvolveu, elaborou uma hipótese de que essas larvas elas estariam sendo causadas pela mosca. E a partir daí ele levantou uma dedução pensando, né, em uma causa e consequência, que seria: será que se cobrir esse fruto, ainda assim será desenvolvida essas larvas? Então, a partir daí, ele foi fazer essa testagem por meio do experimento. Nessa figura acima, do lado direito, nós vemos dois grupos, né? O grupo controle, que são os frutos que não estão cobertos por um plástico, e esses frutos eles vão passar, né, pelo experimento de forma natural, sem alguma alteração, e os frutos que estão cobertos com o plástico, né, que é o grupo experimental, que aí eles estão passando por um tratamento, né, que é essa cobertura, nessa proteção de plástico. E aí deixou passar um tempo, né, para dar o efeito, né, do experimento. Ele foi então analisar os resultados. E aí ele viu que os frutos que estão cobertos, né, estão protegidos pelo plástico, não desenvolveu nenhuma bicheira, né, nenhuma larva. Já os frutos que estavam descobertos, eles desenvolveram essas larvas. Então ele chegou à conclusão de que a hipótese dele estava verdadeira, né? Era verdadeira. Esses frutos, essas larvas, elas foram causadas pela mosca. E aí a hipótese dele foi validada. E aí, gente, durante o experimento é normal acontecer de surgir novas perguntas, né? Novas situações, uma nova investigação pode ser feita a partir desse experimento, e a ciência ela funciona dessa forma, né? Uma investigação puxa outro questionamento, que vai puxar uma outra investigação, e assim vai dando esse ciclo, né, para a ciência, né? E aí eu trouxe alguns cientistas que fizeram algumas descobertas na área da biologia. Aqui nessa foto, essa primeira foto, nós temos ali Margulis, que descobriu a mitocôndria, né, e desenvolveu a teoria da endossimbiose. Mas aqui embaixo nós temos o Mendel, que fez a descoberta da hereditariedade, né, com base em um experimento realizado com ervilhas. Vocês vão estudar esse assunto, né, de hereditariedade, e vão observar esse experimento que foi feito por esse carinha. E aí nós temos em cima, no meio, a Anita Stevens, que ela fez a descoberta do cromossomo sexual. Ao lado nós temos Charles Darwin, que é o pai da evolução, né, considerado o pai da evolução, e ele fala sobre a seleção natural. Vocês também vão estudar sobre ele. E aqui embaixo nós temos a Rosalind Franklin, que descobriu a estrutura do DNA, né? Então, ela viu que o nosso DNA ele é em dupla hélice. E todos esses cientistas, gente, tem muitos outros, né, de diversas áreas, não só da biologia, né, da física, química e afins, trouxeram grandes contribuições, né? Porque a partir outros estudos foram desenvolvidos. E aí, a ciência, ela traz grandes contribuições, né, para a sociedade, para o planeta.
tanto na área da saúde, com descoberta de novos tratamentos, né? Inclusive a mais recente, que é a vacina do corona, que esperamos, né, que chegue para todos. Nós temos também contribuições na área do meio ambiente, com estudos de conservação, né, de espécies, muitos trabalhos científicos voltados para essa área. Temos também na tecnologia, com o avanço, né, tecnológico que cada dia está bem mais rápido. E tudo isso, gente, vai direto para a economia, né? A ciência ela está bem ligada à economia e todas essas contribuições, gente, além das pesquisas, principalmente pelos estudos desses cientistas, mas também pela divulgação, né? Se não tivesse divulgação, a gente não saberia, né, as coisas que acontecem no nosso mundo. E aí é muito importante, inclusive é uma das exigências, né, da ciência que esses trabalhos, esses resultados, essas pesquisas sejam divulgadas. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de revistas científicas. Nós temos aqui a Science, temos a PubMed e a Cielo. Caso vocês queiram pesquisar, é só colocar lá na web e aí vocês vão ver a diversidade de trabalhos que tem, né, tanto na área da biologia como em outras áreas também. Assim como os cientistas, né, se vocês quiserem dar uma pesquisada, fiquem à vontade. E aqui eu trouxe uma citação que é: os benefícios da ciência não são para os cientistas, e sim para a humanidade. Então, reforço, né, o que eu acabei de dizer, que a divulgação ela é muito importante, ela não deve ser guardada para si, né, e sim para ser espalhada pela humanidade. E aí, gente, eu termino aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixei também na descrição do vídeo uma lista de exercícios. Fiquem à vontade para resolver. São questões relacionadas ao conteúdo visto nesse vídeo. E até a próxima. Tchauzinho.